Sabem quando vocês vão ver um anime ou um filme, uma série ou qualquer coisa desse tipo que você ouve as pessoas falando, que é só um pequeno grupinho e aí você vai ver a sinopse, por exemplo, e não acha lá muita coisa, só acha que vai ser uma história meio clichê, mas quando você vai assistir e a coisa te surpreende sendo muito melhor do que você pensa, bom, é basicamente isso que eu tô me sentindo com esse anime, gente. Gente, voltamos aqui, dessa vez com as impressões iniciais da temporada de julho de 2024. Dessa vez com Nige Jouzo, que eu realmente não tava esperando nada. Eu juro pra vocês que eu fui pego desprevenido, que eu adorei esse anime, é sério, eu não esperava nada, eu não dei nada pra ele e me surpreendi. Bem produzido, bem dirigido, bem animado, e a reviravolta no meio do episódio, a história foi o uou! Pra mim, pelo menos particularmente falando pra mim. Eu não esperava muita coisa desse anime, mas olha, eu quebrei a cara, com certeza. Eu não vou me estender muito aqui, eu quero dar as minhas impressões para vocês entenderem o que foi que eu senti quando assisti esse anime. Então, vamos parar de enrolação. Então, peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifiquem se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Bom, gente, o anime leva a gente para 1333, eu espero ter pronunciado correto. Se eu tiver errado eu coloco o número correto aí para vocês, mas bom, a gente é apresentado ao protagonista Hojo Takayuki. Eu espero ter pronunciado correto, senão eu vou deixar o nome mais correto aí na tela para vocês verem, mas bom. Primeiro de tudo, que já mostra ele correndo dos guardas dele. E isso é uma prova do anime querendo esbanjar a animação, porque tá muito bem produzido, bem dirigido. E tá bem animado, com certeza, tá correndo, ele tá correndo aí, tudo, se movendo, que nem uma criancinha, é bem fofinho, tem que admitir, ele é muito fofinho pra mim. E bom, depois dessa correria toda e praticamente exibição do anime, querendo se exibir um pouquinho, se mostrar, e bom, eu preciso dizer que isso aí é praticamente inexistente no mangá. Quer dizer, ele existe, mas é bem pouquinha coisa, é muito pouco. O anime fez questão de estender e ampliar a coisa toda. É isso que aconteceu muitas vezes aqui no anime, com certeza. E também lá pro final, eu também tenho outra cena que foi muito estendida, foi muito ampliada. Então eu vou chegar lá quando der a hora, com certeza. A gente é apresentado também a outro personagem, que é o... eu esqueci o nome do cara, que é um dos generais do pai dele, que é um shogun, por assim dizendo. É um líder de um vilarejozinho. E esse cara aí é um dos generais dele. Eu não decorei o nome, eu vou deixar aí na tela para vocês verem. E bom, o protagonista aí ele tem uma conversinha, mas não dura muito. A gente agora é apresentado também a noiva do protagonista, a Kyoko, que é bem fofinha também. Vários personagens são muito bonitinhos aí, com certeza. Mas bom, ela interagindo com ele é muito engraçada, dizendo que vai ser a futura mulher dele, e ele não concordando com isso, ele não concordou com essa história dela ser a esposa dele. E ela tentando tascar um beijinho nele e ele fugindo, é muito fofinho, é muito divertido. Essa primeira parte, como um todo, até a metade é muito divertida, eu gostei bastante. E bom, tem dos serviçais conversando com essa menina, falando que se o protagonista não der jeito, se ele não tomar jeito, ele vai se tornar uma mosca morta, que nem o pai dele, praticamente. Ele é uma mosca morta, praticamente, gente. E ele só vai ser pau mandado dos, vamos dizer, os conselheiros dele, que estão lá murmurando no pé do ouvido do pai do protagonista. Mas bom, ela aceita que ele possa ser um preguiçoso e um covarde, e ele próprio, o próprio protagonista confirma isso. E bom,
ela aceita que ele vai ser assim para o resto da vida, e mesmo assim, mesmo ele não sendo um Shogun tão renomado e tudo, ela aceita ele porque ele é bonzinho com todo mundo e ele é muito gente fina com todo mundo. E por isso ela vai ficar com ele. E bom, ela também tá pensando no dinheiro, pela carinha dela, gente. E bom, depois de fugir novamente dos servos do pai do protagonista, ele se aquieta em uma arvorezinha lá em cima. E bom, ele tem um introspectivo dele dizendo que ele aceita que é preguiçoso, que é covarde, mas ele não quer ser ninguém muito acima das coisas, não. Ele não quer fama, não quer dinheiro, não quer status. Ele só quer viver nesse vilarejo aí que é muito pacífico, tem muita gente sorrindo, muita gente feliz. É um lugar bem bonito, bem pacato, bem bonito de se morar, com certeza. Até que chega uma sacerdotisazinha e afirma que isso é somente um dos traços do monstro que existe dentro dele. Pelo menos isso é o que o pai dela fala. E bom, a gente é apresentado a ele que é... Olha, eu não decorei o nome dele, mas ele é muito carismático. Ele já aparece todo iluminado assim. E o protagonista nota essas luzes. Isso não é assim tão metafórico não, sendo que tem muitas partes que são metafóricas, por assim dizendo. E cara, a apresentação dele é muito engraçada, porque ele se apresenta com um sacerdote e todas as luzes ao redor dele é porque ele nasceu sagrado. E e ele literalmente puxa uma cordinha de cabelo dele para diminuir as luzes. Olha, esse personagem apareceu bem pouquinho, mas já adorei ele. Completamente maluco, excêntrico, esquizofrênico. É o meu tipo de personagem, já adorei ele. Mas bom, seguindo aí, eles têm uma conversazinha e ele fala que pode prever o futuro. Por isso ele chegou nessa árvorezinha aí, porque o protagonista perguntou também como é que ele chegou aí. Mas bom, seguindo aí, eles conversam e ele dá uma previsãozinha que é muito vaga. Vaga que só o diacho, com certeza. E até o protagonista reclama. Pô, pra que serve essa previsão se ela é vaga que só o diabo, hein? Mas ele dá uma outra que é mais precisa. Daqui a 2 anos, quando ele tiver 10 anos, ele vai se tornar um herói que vai abalar a estrutura do Japão. E bom, o protagonista não dá trela pra isso e só foge, com certeza. E bom, ele foge pra lá e ele fala sobre esse cara que olhou pra ele seriamente, olhou bem nos olhos dele e chamou ele de herói, sendo que ele não se considera um herói, ele só é covarde e foge de tudo. E até o irmão mais velho do protagonista concorda que ele só sabe fugir, ele tem técnicas de escapatória que são muito melhores que o pai dele. Nas circunstâncias corretas, ele viraria um herói. E bom, a conversa com esses dois também é bem legal, porque ele é filho de uma concubina, por assim dizendo, mas ele não pode assumir a liderança do local. Mas tudo isso é cortado com uma cena seguinte. É isso que aconteceu, sim. Mas bom, seguindo aí, tem outra cena que, antes de eu prosseguir, mesmo eu já tendo falado dessa cena bem brutal, que vai ficar ainda mais brutal ainda, bom, eu preciso dizer que eu quero dar um destaque para a animação, que está muito bem produzida. Eu sei que eu tô falando isso praticamente direto, mas cara, o anime tá muito bem produzido, bem dirigido e tem muitas cores. O anime é bem colorido, ele é muito colorido. E cara, eu adorei tudo isso, tá muito bonito. O anime com certeza vai ser um dos melhores dessa temporada. E eu sei que eu posso estar me antecipando muito aqui, sendo meio precipitado, mas eu tô com uma sensação boa. Mas eu vou tentar me controlar pra não ter tantas expectativas. Mas só por esse primeiro episódio eu tô achando que o anime vai ser tão bom quanto esse primeiro episódio. Eu espero. A parte do, vamos dizer, o irmão do protagonista sendo decapitado, ele foi sim, mas isso é do meio do episódio pro final, porque vai ficar ainda pior. E bom, porque um dos caras, aquele general, se não me engano é Takayuji, eu espero ter pronunciado correto, tá no meio de, vamos dizer, uma cerimôniazinha de conversa com
os generais e os subordinados dele, e um deles questiona o que é que tá acontecendo aqui, porque ele entrou numa conversa e aí do nada sacou a espada, guardou ela, e aí mostra que ele perdeu a cabeça na forma literal. E a coisa que já tava ruim foi de mal a pior quando mostra todo mundo morrendo, todo mundo mesmo. Mostra os vassalos do pai do protagonista morrendo. Também tem a menina que seria a noiva do protagonista. O pai dela cometeu o oposto de viver. Eles fazem isso no Japão, era algo muito, vamos dizer, comum. O negócio do seppuku, para que é o cara recuperar a honra dele, cometendo o oposto de viver. Eu não vou falar a palavra aqui, mas cara, doeu ainda mais quando descobriu que a menina morreu e ainda foi violada. E quando eu digo violada, é naquele sentido mesmo, gente. Ela foi atacada, foi abusada e mataram ela logo em seguida. Cara, a coisa tá feia. Tem outra coisa que mostra uns quadrozinhos mostrando uma voz, como se tivesse alguém falando no pé do ouvido do cara. E ele pergunta, de quem é essa voz? O que é que tá acontecendo aqui? Quem é que vai me levar até o topo? Quem será que pode me levar até o topo? O negócio de mal a pior fica ainda pior quando mostra o pai do protagonista e o pessoal do vilarejo lá onde ele vivia. E cara, a coisa tá muito brava. Todo mundo morreu, tirando o protagonista, claro. E bom, ele fica em choque também. A cena é brutal. Ele tem o que? Uns 8 a 7 anos. Cara, isso tudo pra ele foi um baque. Ele tá praticamente desesperado e não tem mais nenhuma esperança. Até que aquele maluco sacerdote chega lá e vai ajudar ele. E bom, ele conversa com o protagonista dizendo que ele tem que viver para conseguir a vingança dele, sendo que o protagonista tá querendo cometer o oposto de viver. E cara, ele tá muito desesperado, tá praticamente sem vida depois dessa. O protagonista também explica que depois de 5 anos que esse vilarejo aí nasceu, depois de 5 anos de trabalho e esforço, eles conseguiram construir esse vilarejo. Mas o Takayuji destruiu isso em apenas 24 dias. Foram 24 dias e foi tudo por água abaixo. E bom, o protagonista tá sem esperança de conseguir se vingar. O cara é muito forte, muito poderoso, tem muita gente, tem muitos soldados a favor dele e tem muito pessoal influente a favor dele também. Então o protagonista não tem nenhuma esperança de vencer e ele só quer morrer, infelizmente. Sim, o maluco jogou ele do penhasco pra morte praticamente. E o cara ainda grita dizendo que esse aí era o filho do líder do local. E bom, também tem outra coisa que mostra que nas profundezas do desespero é lá que ele vai encontrar o herói que tem dentro dele. E bom, isso é coisa dele, do maluco. E bom, seguindo aí, o protagonista recupera a vontade dele de viver. E aí, meu amigo, a sequência de ação da fuga dele, desses caras, foi muito estendida, foi ampliada e melhorada em relação ao mangá. Porque não tem tudo isso dele fugindo, dele chegando entre o meio do pessoal, fazendo eles colidirem uns com os outros. Cara, o anime tá show, muito bom, com certeza. E ele consegue fugir e o cara ainda olha toda uma cena de asas dele. Isso tudo é muito lúdico, é o ponto de vista desse cara aí que tá vendo tudo. E caramba, que demais. E o protagonista reclama, ô, seu idiota, eu poderia ter morrido aqui. E bom, eles fogem dali e no meio de uma saraivada de flecha, os caras estão tacando flecha no meio deles.
O cara explica como é que ele vai se tornar um herói, porque ele tem instintos de sobrevivência, de fuga, de escapatória muito altos para qualquer guerreiro, e isso vai ser a forma que ele vai encontrar para se vingar do Takayuji e viver e se tornar um herói. Porque como ele fala, o Takayuji matou para se tornar um herói. O protagonista vai ser um herói por viver, por causa disso. Ele vai ser um herói. E bom, depois disso, eles fogem dali, que ele já tinha preparado uma fuga. E bom, o protagonista que não confiava nele de jeito nenhum, eu acho que ele ainda não confia nesse cara, não é pra menos, ele acabou de conhecer ele. E bom, ele pergunta por que é que esse cara tá ajudando ele, que a família dele tá morta, e mesmo que estivesse viva, eles não são nada demais, o que é que ele ganharia? E ele fala que é por lealdade mesmo, mas muito dificilmente o protagonista iria aceitar essa resposta. Então um dia ele fala, e o protagonista ainda fala que ele desejava morrer e agora foi totalmente tomado por uma vontade imensa de viver e que espera que ele tome responsabilidade. E o legal é que ele fala que vai seguir ele, não importa onde for, até mesmo os confins do inferno. E agora a gente vai acompanhar a jornada dele, conseguindo aliados, juntando mais gente, companheiros, estrategistas, basicamente tudo que ele vai precisar para enfrentar esse cara. E bom, acabou o episódio com essa promessa. E a opening mesmo já spoiler o que é que vai acontecer com ele. Ele vai juntar um grupinho para conseguir lutar. E bom, minhas considerações, adorei. Esse primeiro episódio foi incrível, bem produzido, bem dirigido, bem animado e todo cheio de cores, uma coloração enorme, ficou muito bom. Como eu já falei, eu não dava nada e me surpreendi com esse anime. E bom, então eu vou assistir e vou continuar acompanhando essa história para saber onde é que vai dar. E eu recomendo muito fortemente que quem não assistiu, quem veio aqui e caiu de paraquedas, dê uma chance para esse anime, porque ele é muito bom. E bom, eles só adaptaram o primeiro capítulo desse anime. Eu vou deixar o capítulo bem na descrição do vídeo. E bom, então é praticamente isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.